Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, 30º encontro. Muito tempo. Hoje é eu que vou falar, tá? Fala, Leide! Não, muito tempo. Porque é sempre você que fala muito tempo. Muito não, o tempo certo. É. A semana passada a gente falou sobre os 10 mandamentos, né? Na história de Moisés, e hoje a gente vai estar lendo em Josué, tá, gente? No capítulo 1, do 1 ao 12. Acompanhe aí na Bíblia de vocês. Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afaste dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões, dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dará. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e ao meio tribo de Manassés, nestes termos: palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, Leide, mas aí como assim? Agora botou a cachola para funcionar. Se vocês pensarem também como eu penso, vocês vão saber assim. Mas como assim? Se era Moisés que foi dado a terra, mas está indo em Josué? Para você ver, né, Maria? Quem lê vai saber que Moisés morreu e o sucessor dele é Josué. Que a gente não chegou a ler para vocês, né? Na leitura só tá a parte que ele avança para a terra prometida, né? Deus manda ele avançar. Só que nesse período dos mandamentos, que Deus mandou a tábua da lei para Moisés, que gerou aquele monte de confusão e briga, porque não era todo mundo que queria cumprir, né? Verdade. E Deus queria formar essa sociedade, só que uma sociedade justa, né, Leide? Pois é. Com pessoas corretas, né? Não já uma coisa já que fosse meia torta. Senão o povo vai se desviando. Só que Moisés chegou a ficar, passou muito tempo, né? Quantos anos eles ficaram no deserto, Leide? 40 anos, Maria. É muito tempo, né, gente? E o deserto a gente não entende como um lugar lindo, maravilhoso. O deserto é um lugar que requer coragem para você enfrentar. Mas se a gente for pensar bem, Maria, o deserto que eles passaram, eles puderam ver muitas
muitos, como que é que fala? Milagres. Eles viram a graça de Deus, né, na Eles vida viram deles. muita graça de Deus, né? Se a gente for pensar, né? Eles tinham sede, Deus mandou, né? proveu a água. Tinha fome, Deus proveu também mandou o o maná, alimento. o alimento. Queriam comer carninha, Queria comer carninha e veio um monte de codorna lá. Gente, olha que você vê, às vezes, protegeu ele dos perigos das serpentes. os perigos, né? E de outras coisas, porque no meio do deserto também, ali também existia, né? É como se fossem os piratas do deserto, né? Que iam. Então Deus protegeu eles em todo o tempo, né? Aquele que foi, observou todo o mandamento, né, Maria? Só que daí chegou no final. Na verdade, Moisés já sabia que ele não ia, né, Leide? Não ia pisar na terra prometida, porque Deus falou com ele, né? Que ele veria a terra prometida através do monte, né? Do Que ele monte, subisse, que ele ia ver a terra que Deus estava dando para os descendentes dele, os descendentes de Abraão, que era ali, que ele estava cumprindo o que ele tinha prometido. Só que ele não pisaria nessa terra. Até porque, gente, Moisés já estava com quantos aninhos, Leide? 120. Ah, gente, eu também não queria mais nada, né? Ele aguentou 40 anos já velho. Coitadinho, hein? Bagaceira no deserto. Coitado. Guiando o povo, conversando com Deus. Vai Que falar que isso era missão. coisa fácil? Não era, Você gente. já pensou? Às vezes ficava 40 dias, né, na montanha, né? Vocês Só com viram, Deus. né? A semana passada, quando a gente perguntou sobre os mandamentos, É. muitos falaram, né? Muito difícil de se cumprir, né? Difícil de cumprir. E é verdade. Você imagina para Moisés, também não devia ser muito fácil estar cumprindo, né, Leite? Mas daí Deus ele escolhe um, né? Que nem ele escolheu Josué. Porque ele escolheu, porque sabia que Josué também ia cumprir. Sim. Entendeu? Deus Conhece o coração, escolhe né, Leide? aquele que ele sabe que não vai desviar, que nem ele fala. Não desvie seu caminho nem para a direita nem para a esquerda, diz a palavra aqui, porque serás bem sucedido. Então, a gente precisa observar, né, Maria? E seja forte e corajoso. Mas você reparou que ele também teve que aceitar. Assim como Moisés também aceitou. Deus falou com ele, ele poderia não ter aceitado, ter falado, não, eu vou fazer as pazes lá com o faraó e vou ficar lá de boa, que eu não sou escravo. Deus sabe para quem que coloca uma Ele missão. podia muito bem fazer isso, não podia? Podia. Mas Deus já conhecendo a gente, né, Maria? A gente já olha no, né, que nem Moisés olhava Deus face a face, tá aqui, ó. Sim. Tá aqui. Moisés olhava, o Senhor conversava com Moisés face a face. Você já pensou? E olha, gente, eu sei que chegou que Moisés não chegou à terra prometida, mas Moisés viu a terra prometida de cima do monte. De lá, Deus levou ele, recolheu, e Josué teve que avançar com a turma através dessa terra. E chegou até o Rio Jordão. Deus mandou eles ficarem parados na frente do Rio Jordão, que foi até o final da leitura que a gente fez. Você viu, Leite? Foi. Mas no rio não dava para ninguém passar. Verdade, Maria. E lá eles ficaram parados, aguardando a ordem de Deus, porque e ele teve que falar com todos os sacerdotes, porque o povo era muito, né? Nele 40 anos teve gente tendo filho, teve gente que nasceu no Com deserto, certeza. Bastante. atravessando um deserto, não é? Muita gente que nasceu livre ali também, né? Então a população cresceu, eles não saíram do jeito que saíram do Egito e chegaram ali. Foram 40 anos, muita coisa aconteceu nesse meio do caminho. E eles pararam na frente do rio e diz que Deus mandou os sacerdotes começarem a pisar nele. Olha que Não lindo. tá aí na parte que a gente leu, mas eu vou falar para vocês conseguirem compreender. Então a missão de Josué também não foi uma missão simples. Ele não foi lá e catou. Moisés sofreu no deserto e vai Josué já entra na cidade, vai lá comer ovinha e comer frutas e rolar na grama. Não foi assim. Entendeu? Ele teve que parar na frente do rio, como o Senhor tinha ordenado para ele, e pediu que os sacerdotes ficassem em pé, que eram 12. E no que eles ficaram em pé, se formou uma muralha, Leite, Que lindo, de água, né? como no Mar Vermelho. Que lindo. E onde o povo atravessou. E cada um catou uma pedra, mandou que cada um catasse uma pedra daquele rio. Você sabia, Leite? Que lindo. Muito lindo. Aí eles atravessaram. E quando foi para entrar na cidade de Canaã, que é a terra prometida, o povo que estava lá nessa terra, que já vivia,
não gostaram e foram partir para cima deles. Então eles tiveram que combater. Então Josué também ele é conhecido como o que, Leite? Ele é general, profeta, né? Primeiramente ele é profeta, general, estrategista, militar. Por quê? Porque ele teve que conduzir o povo para lutar, para conseguir entrar, ter o seu pedaço de terra. E como Deus falou na palavra, se ele não tivesse sido forte e corajoso... Por isso que eles iam ter que ser forte e corajoso, Leide, porque ainda tinha muita batalha para frente. Muita coisa. E o Senhor, você viu o que o Senhor falou, Leide? Não se desvie... Nem para a direita e nem para a esquerda. Dos mandamentos. Isso ele pediu para Josué e continua pedindo para a gente. Vocês veem que a gente, até hoje, se a gente não observar essas leis, como que a gente se ferra na vida, né, gente? Verdade. Do mesmo jeito que ele prometeu para Josué, assim é para a gente também. E a nossa terra, né, Maria, não é uma muralha. Hoje em dia, para nós chegar, essa terra é o céu. É isso mesmo. Se a gente quiser chegar no céu, a gente tem que observar os mandamentos, né? Então essa muralha do pecado que a gente tem em desviar para o caminho, a gente tem que tentar observar o mandamento, olhar para frente e seguir. O caminho de Deus, ele é um caminho reto, né, Leide? Ele não é um caminho que faz curva. Hoje eu quero ser bonzinho, amanhã não. Amanhã eu sou malvado, depois eu sou bom de novo. Não é fácil, que nem a gente já falou, né? Que é difícil observar os mandamentos, mas Deus que dá a coragem, Deus que dá a força. E Deus fica do lado daqueles, defende aqueles que... Defende aqueles, né, que querem. Que observam os mandamentos, né, Leide? Foi com eles lá no passado, né? Você sabe que esse livro aconteceu mais ou menos 2.100 anos antes de Jesus. Já pensou quanto tempo? Imagina, já foi 4, 5 mil anos quase, Leide. Então, a palavra para nós ainda hoje ela é muito atual. Atual. E é certo, mas é que a palavra de Deus ela não muda, né? Como diz, né? Tudo passarás. Mas Depende a palavra de mim, de Deus, Maria. ela é eterna. Depende de mim. Eu quero ser de Deus. Eu quero observar os mandamentos. Então Deus vai estar comigo, como ele diz aqui. Estarei contigo como estive com Moisés. É a união, né, Leide? Você viu? Ele teve unido com Josué. Josué também teve que se unir com o povo para conduzir o povo para essa terra prometida, né? Que nem tudo aquilo que Deus já tinha passado para Moisés, Josué só era para observar tudo aquilo. Olha pra você ver. Para Moisés já estava um pouco fácil, né, Maria? Se a gente pensar bem. É que ele foi aprendendo passo a passo, né? Então ele via, né? Tudo que já tinha feito Moisés, né? Tudo aquela que tinha passado, aquela caminhada. E aí Deus... Todos os prodígios, ele sabia que Deus cumpria, né, Leide? A tábua da lei. Deus só falou para ele, Moisés, Josué, continua observando, né? Não desvia, ser forte e corajoso, que vai dar tudo certo. Se você cumprir, estiver ali diante dos mandamentos cumprindo, eu estarei com você. E você vai ser bem sucedido aonde estiver. Assim é a gente também. Aqui na terra a gente é bem sucedido quando a gente cumpre as coisas que Deus fala, né? Os mandamentos da igreja da gente. Às vezes parece até que não, né, Leide? Às vezes mas já pequenas coisas da vida a gente vê isso. Às vezes parece até que a gente fala bem assim, fulano é tonta. Não, fulano é feliz, é sábia. É mesmo. E assim é vocês. Se alguém falar bem assim, ai, fulaninha é tonto, participa da catequese online. Deus o livre, aquelas duas catequistas chatas. Fala demais, gente. E aquela rabugenta? Sou eu. Não, gente. Eu falo bem assim. Eu acho que vocês, o que vocês têm ainda a aprender, né, Leide, ensinam pra gente, que a gente percebe em cada resposta da catequese, que eu fico assim encantada, né? Eu falo, olha, o Senhor que tá conduzindo mesmo. Tá. Pra eu agradeço a Deus. Aqui é o Senhor. Eu agradeço a Deus. E a gente ora muito, né, para que vocês consigam chegar, que consigam ver o vídeo, porque não é fácil. Tudo que eu sempre falo, tudo que é de Deus, a gente não vai querer fazer. Então, se a gente pedir força para Ele, a gente consegue, né? Porque Jesus, né? Falar um pouquinho de Jesus que nós estamos no Antigo. E Jesus, Ele mostrou esse amor na cruz. Né? A gente também tem que mostrar.
né? Voltar para ele esse amor. Então, lendo a palavra, observando, né? como diz aqui, meditando, né? Porque... os mandamentos, né? Meditar os mandamentos. Simplesmente, você viu? Só pediu para ele meditar aqui o que foi falado. Dia e noite, gente. A gente tem que ficar com isso dia e noite no nosso coração. Será que a gente consegue? Difícil. Mas daí você não vai fazer coisa errada. Então. E vai ser feliz. Se você é bem sucedido aqui, você é bem feliz. Verdade. Se é bem sucedido aqui, um dia vai ser lá, né, Leide? E a terra prometida nós temos que ir, gente. Vamos observar. Nós vamos fazer caminho, né, vamos ver a catequese. É uma fase que a gente está passando hoje em dia, que vai passar. Não vai ser eterno. Mas se for demorar mais um pouco, vamos pedir força para Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o porquê de tudo. Não é verdade? Pra gente continuar firme, né, Leide? Às vezes a gente podia, essas coisas, tudo que acontece, é pra gente dar mais valor no próximo, naquilo que a gente tem, saber que a gente tem um pai e uma mãe que ora pela gente. Às né? vezes um avô, que não é todo mundo que tem um pai. Eu falo assim, né? Você viu que precisou de muita união aí, né, Leide? É isso que de você ia Josué com o resto do povo, né? Com os sacerdotes e todo o povo. Você imagina a multidão que não tinha atrás dele para ele conduzir. Não é fácil. Não é fácil ele guiar o povo, né? E ainda mais todo mundo com as suas dúvidas, seus medos, seus anseios, né? Fala assim é a vida da gente também. Quando a gente vive em união com a família da gente, é muito mais simples, mas não é todo mundo que vive essa união. E quem vive sabe o quanto é difícil, o quanto sofre, né? Então, eu vou deixar a pergunta para vocês, né? O que vocês fazem para viver em união com Deus, né? Porque é importante também a gente viver em união com Sabe Deus, né? que eu me lembrei, Maria, rapidinho assim, para mim falar para eles? Às vezes você vê, pode ser que aconteça com algum de vocês, mas aconteceu comigo. Eu e o meu esposo, a gente não vivia muito bem. E a gente não tinha percebido que a minha filha estava vendo tudo isso. E um dia ela teve uma oportunidade de conversar com o sacerdote. E ela falou para ele assim: reza pelo meu pai e pela minha mãe, que eles brigam muito. E você não observava que ela observava isso e sofria, Leite? Não. É que para vocês que eram um casal, era só Era uma normal, briguinha, era comum, só que ela, que não estava vivendo naquela relação de marido e mulher, então ela entende de uma forma errada, né? Sofre muito mais, então os filhos sofrem, mas eu falo assim, por isso a importância, né, da união, da família. União. E quando ela falou pra mim que ela tinha falado isso, aí eu fui observando, fui falando, nossa, aí eu, né, falei, nossa, a gente às vezes faz coisas que também a gente prejudica nossos filhos, né? E a gente prejudica essa união, né, Leide? União. Mas agora eu falo pra vocês, né? Por isso que é importante a união da família, a união da igreja, a união da catequese, vocês estarem unidos com a gente, participando. Eu falo pra você, se você vive a sua família já é unida, ótimo. Ore e agradeça a Deus pela família que você tem. E não tenha vergonha de pedir, né, para um sacerdote, para uma pessoa de oração, orar, né? O padre, né? O padre, né? Eu Conversar falo pra com o você, padre é o padre muito bom. ele atende no sábado de manhã e nas quartas-feiras, no período das 2 até as 4 da tarde, e no sábado das 8 às 10 da manhã. Então pode o pai, vocês tirar uma dúvida, falar, só vim conversar, tô com medo, tô com vergonha, mas só vim conversar. É muito interessante, é muito bom, gostoso, né, Maria? a gente sai leve. Então se você tem uma família feliz, que Glória é a Deus. unida, glória a Deus, agradeça por ela, continue pedindo ao Senhor que ela permaneça assim, né? Porque nem todo mundo tem, né, Leide? Se você não tem, ore pela união da sua família. Você não sabe o poder de intercessão que você tem. É mesmo. Você não imagina e você vai ver acontecer prodígios a partir do momento que você começar a orar e pedir para Deus. Aconteceu Na hora na que você for família, né, dormir, Maria? você reza, né? Ai, Senhor, olhe pelo meu pai, pela minha mãe, não se dão bem, às vezes o pai é separado. Ore, reza assim mesmo. Muitas famílias hoje assim, né, composta por pais separados, Você né? não ia falar que Josué, quando ele ia para uma batalha, quando ele voltava, ele fazia o quê, Maria? Josué, depois que terminava a batalha, igual ele atravessou o Rio Jordão com o pessoal, a hora que chegou lá, o que ele fez? Se prostrou no chão e agradeceu a Deus.
Foi a Deus que ele entregou aquele momento que aconteceu, não foi a pessoa dele. Sabia que foi Deus que conduziu e protegeu eles. E depois disso teve outras batalhas também, e a cada final de batalha ele agradecia a Deus, se prostrava no chão e agradecia. A importância, né, Leide, de estar sempre agradecendo. Então a pergunta é, o que você faz para viver em união com Deus? O que você faz para viver em união com a sua família? Então, obrigado, gente, por mais essa semana. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Saibam que eu rezo toda noite por vocês, mesmo sem a gente conhecer todos, né, pessoalmente, pelas famílias de vocês, mesmo sem eu conhecer. Eu rezo, peço muito mesmo por mim, pela Leide, nessa jornada, né, que Deus está conduzindo a gente, que Deus conduza vocês também, que o anjinho da guarda de vocês esteja sempre junto, tá? Ficamos unidas, estaremos unidos. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.